Olá, pessoal. Então, estamos aí para mais uma aula da Biologia das Espermatófitas, a unidade 3, as famílias botânicas, no curso de licenciatura em Ciências Biológicas do IFMA Timon. Eu sou o professor Rafael Fonseca Zanotti. Iremos então trabalhar e conhecer um pouquinho mais sobre as principais famílias botânicas. No nosso caso, das angiospermas, das plantas com flor, fruto e sementes. Então, gente, o Brasil é um paraíso de plantas com flores, com diversidade incrível. Conhecer as principais famílias é o primeiro passo para entender nossa flora. Vamos explorar quem são essas famílias botânicas e que fazem parte do nosso país. Então, gente, quando a gente para pensar nas angiospermas, nós já vimos nas aulas anteriores que é um grupo botânico gigantesco, um filo que tem uma quantidade, a maior número de espécies, a maior diversidade. O Brasil tem um número gigantesco dessas espécies. Quando a gente para pensar nas angiospermas, nas plantas, olha a quantidade de diversidade, as características. E aí nós temos que, nessa aula de hoje, nós vamos conhecer, explorar um pouquinho mais alguns grupos, algumas famílias botânicas de grande importância, tanto para o Brasil, mas principalmente eu vou falar algumas que têm uma importância muito grande para o Maranhão. Então, vamos trabalhar um pouquinho disso. Mas antes, vamos entender o nível taxonômico que a gente trabalha, Ó, temos que lembrar, lá da classificação, o mais abrangente, o nível mais abrangente é o reino, depois é o filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. O usual dentro da taxonomia botânica, nós trabalharmos sempre em nível de família. Por quê? O nível de família é um nível taxonômico nem tão abrangente como uma classe, por exemplo, e nem tão específico quanto um gênero e uma espécie. Então, em nível de família, a gente consegue agrupar de uma forma interessante, tanto de forma econômica quanto de forma ecológica, vários grupos, várias espécies. Então, família é o usual de identificação. Além disso, as características morfoanatômicas das famílias botânicas são mais fáceis de distinguir, são características mais visíveis em nível de em laboratório, a gente conseguir trabalhar. Então, não precisa entrar em detalhes, muitas vezes, que só seria interessante para você distinguir uma espécie ou outra. Então, ele tem essas vantagens, Trabalhar em nível de família. Nem é tão abrangente, mas também não é tão específico, ele tem essa usabilidade. E aí, gente, quando a gente para pensar, para entender um pouco mais sobre essas famílias, entender um pouco, existem vários sites que podem te ajudar, mas hoje em dia nós temos um problema sério de curadoria de sites confiáveis, de locais confiáveis para a gente ter as informações. Eu recomendo, toda vez que você quiser conhecer sobre uma família botânica, detalhes sobre elas, entrar no site Flora Brasiliensis. É um projeto que reúne um grande número de espécies nativas e exóticas da flora do Brasil, e a gente consegue entender e conhecer melhor alguns detalhes. Então, Flora Brasiliensis é um projeto que é financiado por vários órgãos, e ele tem uma importância muito grande para a gente conhecer. Então, no Flora Brasiliensis, por exemplo, você vai poder conhecer as espécies, você pode buscar aqui na busca pelo nome específico da espécie, caso você já seja um conhecedor, você queira conhecer mais sobre uma espécie A, B ou C. Eu quero trabalhar com feijão, eu quero trabalhar com uma espécie arbórea para fazer meu trabalho de TCC, por exemplo. Para eu ver detalhes, eu posso buscar o nome científico dela e quando eu buscar o nome científico, escrever o nome científico dela, eu vou chegar nos detalhes das informações nas pranchas que vão mostrar os desenhos com as características das flores, das folhas, do caule, informações importantes que a gente vai poder utilizar, por exemplo, no seu trabalho de TCC. Ou você não sabe exatamente qual espécie você quer trabalhar, mas você pode buscar por família. Eu quero trabalhar, por exemplo, com a Cucurbitaceae. Cucurbitaceae
é uma família, por exemplo, das abóboras. Então, eu quero trabalhar alguma coisa com abóbora, eu venho aqui nas Cucurbitaceae, clico aqui e com isso eu vou poder ter informações sobre quais espécies já foram catalogadas de Cucurbitaceae aqui no Brasil, quais informações que eu tenho, pranchas, detalhes que eu vou poder trabalhar isso aí ao longo do meu trabalho, né, de conclusão de curso, não importa exatamente para que você vai utilizar, ou apenas uma curiosidade para conhecer melhor a flora do Brasil. Então, em relação às famílias botânicas, nós vamos começar com com a maior família, né, botânica que existe, que é a família Fabaceae. A família Fabaceae é a família das leguminosas. Então, quando eu penso numa leguminosa, eu tenho que entender que, primeiro, a leguminosa ela é importante ecologicamente falando porque ela é fixadora de nitrogênio. Então, quando vocês forem trabalhar lá em ecologia, trabalhar em fisiologia vegetal, vocês vão perceber que esse grupo de plantas elas vão ter bactérias, que é o grupo Rhizobium, e elas fixam nitrogênio. Então, imagine, olha a importância dessa planta, dessa família toda. A família toda tem as características de fixadora de nitrogênio. Olha que legal! E aí, só para a gente saber, né, elas podem ter árvores, arbustos, ervas. Uma característica, as folhas são compostas. Ó, começa aqui, ó. Ela apresenta uma folha, isso tudo aqui é uma folha, com 3 folíolos. É uma característica das Fabaceae, das leguminosas, sempre apresentarem folhas compostas. Outra característica muito importante das leguminosas é apresentar esse fruto tipo legume. Esse fruto tipo legume é o fruto, né, que a gente chama de vagem. Então, toda leguminosa apresenta um fruto tipo legume. É interessante, né, porque legume a gente pensa em outras coisas, né, mas o fruto tipo legume é esse fruto aqui, ó, é um fruto seco que vai estar dessa forma. E aí alguns exemplos que nós temos aqui, né? Por exemplo, uma leguminosa muito importante, pau-brasil, que dá o nome ao nosso país. O gênero é pau-brasilia, pau-brasilia equinata, o nome da espécie do pau-brasil. A sucupira, Pteridon, né? Tem vários tipos de sucupira, né? Assim como o jacarandá, então o gênero é Dalbergia. Aí talvez o mais famoso dos jacarandás é o Dalbergia nigra. Feijão, né? O Phaseolus, né? Tem vários tipos, vários gêneros, né? Dentro de Phaseolus. O carioca, por exemplo, o feijão tipo carioca é o Phaseolus vulgaris, que é parecido com esse daqui, né? O feijão vermelho. Nós temos as mimosas, as mimosoides. Por exemplo, você já deve ter visto aquela plantinha, né? As dormideiras. Quando você encosta nela, ela se encolhe todinha. As dormideiras são essas plantas, né, que é do grupo das mimosas, né? O gênero é mimosoide. O gênero mimosa, ela é muito interessante, né? E ela é uma leguminosa. Então, você pode perceber que nós temos desde árvores, arbustos, ervas, todos eles pertencentes à mesma família, família Fabaceae. Uma outra família muito importante, né, é o grupo das Asteraceae, é o grupo do girassol, é a família das margaridas, dente de leão, alface, da arnica. A principal característica é o fato deles ter uma inflorescência. Então isso aqui, na verdade, não é apenas uma flor. São várias flores que estão aqui dentro. Cada flor dessa, depois, quando fecundada, vai dar uma semente. Então o girassol, na verdade, são uma inflorescência. Então cada estruturazinha aqui dentro vai ser uma flor. É uma característica aí das Asteraceae. Normalmente elas são ervas ou pequenos arbustos e sempre vão apresentar um fruto seco. Ó, esse aqui é um frutinho seco, né, que vai estar junto com a semente. A mesma coisa do alface, o dente de leão. Outra família extremamente importante é a família das Myrtaceae. A família das Myrtaceae ela engloba alguns grupos muito interessantes. Primeiro, né, que ela tem importância tanto alimentar quanto madeireira. E quando a gente pensa nas Myrtaceae, nós estamos falando aí de árvores, arbustos, todos eles com muita glândulas de cheiro, né? Elas vão sempre ter muito aromáticas, é uma característica das Myrtaceae, elas vão ter cheiro, e quando você pega uma folha de Myrtaceae e coloca diante da luz, você vai ver vários pontinhos translúcidos.
que é uma característica das mirtáceas por causa dessas glândulas. E aí quando você para pensar, mirtácea, cheiro, mas que cheiro? Por exemplo, eucalipto. O gênero Eucalyptus, né, como a gente está vendo aqui, é da família Myrtaceae. Então, pensou no cheiro de eucalipto, pensou no cheiro de goiabeira, como as psídios, pitangueira, da Eugênia, jabuticaba, plínia, a uvaia, todas essas plantas que têm esse cheiro bem característico, né, bem aromático, como eucalipto, goiabeira, são todas da família das Myrtaceae. Então, muito importante, muito comum aí, né, na região do Maranhão, no Cerrado, principalmente, a gente encontra um grande número, né, de mirtáceas. E nós temos aí uma mirtácea de grande importância, que é o eucalipto, sua importância energética, madeireira. E melastomatáceas. Melastomatáceas são plantas, né, que ficam bem em locais mais úmidos, ela tem uma importância ornamental muito grande, e elas geralmente, né, têm folhas opostas, né, as características aqui, ó, a folha sempre oposta, folhas opostas. E uma característica das mirtáceas é essa nervação bem característica, bem paralela. Quando você olha uma folha de mirtácea, ela é muito bem visível a marcação das folhas. É muito visível, muito característico isso aqui de uma melastomatácea. E as flores geralmente são bem bonitas, né? Aí nós temos, por exemplo, a quaresmeira, é uma melastomatácea clássica, maracá, também manacá, né, da serra. A gente tem, são famílias, né? É uma família que tem as características dessa folha bem marcante, né? Essa folha com as nervuras bem marcantes da família Melastomatácea. E família Arecácea, né? A família das palmeiras. Então, quando a gente pensa no Maranhão, a gente pensa muito nas palmeiras, né? Por exemplo, a palmeira babaçu, a Thaleia especiosa, do Buriti, a Mauritânia flexosa, a carnaúba, a copernícera, o próprio coco, né, o quenchão de coco da Bahia, o coco no Cefras e o açaí e jussara, que são euterpes. Só para, em nível de curiosidade, né, para a gente entender, açaí e jussara, biologicamente falando, são duas espécies diferentes. A verdade é que a gente trabalha, né, com os nomes populares, né? Muitas vezes a pessoa vai comer açaí, vai comer jussara. Se eu estou em São Luís, eu chamo de jussara. Se eu estou em outro lugar, eu chamo de açaí. Mas são espécies diferentes. Normalmente funciona assim. Região Nordeste e Norte, o que nós temos é principalmente o açaí, a espécie chamada Euterpes oleracea. Euterpes oleracea é o açaí. Enquanto que na região sudeste, a espécie que existe é o Euterpes edulis, que vai ser o jussara. Então, vai ter essa diferença. Euterpes oleracea e Euterpes edulis. Mas o nome popular é o mesmo, né? A gente não tem muita como segurar, né? Como falar para a pessoa, não fale mais isso. Mas é importante nós, como biólogos, saber que são duas espécies diferentes. O gênero é o mesmo, mas a espécie é diferente. Existe Euterpes oleracea e existe Euterpes edulis. São duas espécies distintas, muito parecidas, mas distintas. Uma característica, né, das Arecáceae, as Arecáceas, elas têm, né, o tronco, né, tipo estipe, né, que é o tronco clássico de uma palmeira, e as folhas são sempre nessas formas de leque, né, são folhas compostas em formas de leque. E aqui mostrando, né, as características dela. Aqui, ó, uma bromeliaceae, família das bromélias, né, então uma grande importância tanto alimentar quanto ornamental. Também no Maranhão nós temos grandes produtores, comercialmente falando assim, de abacaxi, dos bromeliaceae. Aí a característica, né? Muitas são epífitas, as folhas são dispostas em rosetas, então você percebe que as folhas delas vão fazendo como se fosse, vão circulando, né? E ecologicamente falando, gente, várias bromeliáceas, elas servem como refúgios de água, né? Locais que vão armazenar água na chuva, por exemplo, e várias rãs, pererecas, sapinhos, os anuros, né, vão viver nessas bromélias como um local, um refúgio.
E tem vários tipos de frutos. E aí talvez os mais comuns que nós temos, né, o abacaxi Ananas comuns, que é esse daqui, né, o abacaxi, bem comum, né, um gênero muito comum dos abacaxis. Aí nós temos a xêmea, a tillandsia, gente. A tillandsia você já deve ter visto como se fossem umas pequenas bromelhazinhas que ficam grudadas nas árvores ou grudadas no poste algumas vezes. A tillandsia também é uma bromélia muito comum que a gente encontra no Maranhão. Outra família famosa, né, a família das Orquidaceae. As Orquidaceae são a família das orquídeas, tem grande importância tanto ornamental quanto alimentar. As orquídeas são epífitas, né, elas sempre vão viver, a maioria delas, né, em cima de outras plantas ou em cima de um tronco ou de uma pedra, de uma rocha. Elas vão apresentar uma característica de flores minúsculas, bem pequenininhas. E uma outra característica interessante, né, das orquídeas, que geralmente para ela germinar, ela precisa que tenha micro-organismos, né, junto com a semente, alguns fungos, que vão ajudar no processo de germinação das sementes, porque elas apresentam muito poucas reservas e ela precisa que esses fungos, né, eles se liguem ao substrato e comecem a trazer os nutrientes para ela. E aí, gente, aqui mostrando que a parte alimentar, muitas vezes a gente não tem noção, por exemplo, do gênero Vanilla, que é a baunilha. Então nós temos as baunilhas, né, em alguns locais como Madagascar, né, na África, o maior produtor de vanilla do mundo, mas a gente consegue ver o que? A produção da baunilha. Então a baunilha é oriunda do fruto da orquídea. Mas temos outras espécies, né? No Brasil nós temos algumas plantas potencialmente produtoras de baunilha também aqui no Brasil. Não são tão famosas, né? Não são tão famosas quanto a própria baunilha de Madagascar, mas nós temos também plantas ornamentais que são muito conhecidas. Por exemplo, todas do gênero Cattleya dendrobiums são muito importantes. No Maranhão, nós temos as micro-orquídeas também, que são muito importantes, são bem conhecidas em locais, são orquídeas bem pequenininhas e elas vivem aí, muito importante ecologicamente, né, falando a importância delas, porque elas vão ser polinizadas por insetos menores, tudo é muito interessante. As lauráceas, famílias das canelas, então quando você para pensar, ela tem uma importância, né, florestas tropicais, muito comum, tanto canelas quanto o louro, né, ela é dessa família das lauráceas, são folhas simples, né, sempre essas folhas simples, inteiras, muito aromáticas e as flores bem pequenininhas. Uma característica das canelas, né, da laurácea, também é o cheiro, né, o cheiro de canela, o cheiro de louro. E um outro aí dessa família que não tem um cheiro tão forte, mas é muito conhecido por a gente, é o abacate, Perseu americana. E cactáceas, né, a família dos cactos, aí nós já temos uma quantidade muito grande, né, muito importante, né, porque ele está presente no Brasil todo, mas quando a gente pensa no Maranhão, tudo, a gente consegue perceber, por exemplo, que ele vai estar presente no Cerrado, no Nordeste, quando a gente pensa na Caatinga como um todo, as cactáceas, né, que são plantas, né, suculentas, que conseguem ser adaptadas a locais mais áridos, né, com menos água, porque eles conseguem, né, armazenar água no seu caule. Eles vão apresentar as folhas, né, reduzidas em espinhos também para perder menos água, né, durante o dia. Então são plantas adaptadas aos climas bem secos e áridos. E geralmente, né, as flores bem vistosas, chamativas, é uma característica aí das cactáceas. Aí, como exemplo, nós temos o mandacaru, do gênero Cereus, o xique-xique, né, o piloso cereus, coroa de frade, melatocactus e a famosa palma, o Puntia ficus indica. Então, a palma é também uma cactácea. Aí nós temos outros, né, tipos de materiais. Nem toda cactácea vive em locais extremamente secos, né? Tem cactáceas que vivem em florestas úmidas, mas essas são exceções, né? A maioria delas vivem mesmo em locais mais secos e áridos, muito importante, tanto para a alimentação quanto desses animais que vivem lá, né? Para a gente ver a importância ecológica também das cactáceas.
Então, família Poaceae, né, família que fica nos campos, nas pastagens, ela é importante tanto economicamente quanto ecologicamente. A Poaceae a gente pode chamar a família das gramíneas. Então ele geralmente vai ter um caule cilíndrico, as folhas, né, com as bainhas e lâminas, inflorescência na forma de espigas e frutos também. A Caryopsis, que é aqueles frutos tipo do... Quando a gente para pensar, né, um tipo do arroz, do milho. E aí, ó, os exemplos que nós temos, né, o capim, tipo Andropogon, nós temos a cana-de-açúcar, né, com uma importância muito grande aí, economicamente falando, e alimentar, né, Saccharomyces, cana-de-açúcar, Saccharum, o milho, o zeamais, o arroz, Porius sativa, os bambus, todos eles são Poaceae, da família das gramíneas. E Euphorbiaceae, tem plantas medicinais, ornamentais, alimentícias, né? Característica das Euphorbiaceae é a presença de látex. Sempre quando você corta uma Euphorbiaceae, você vai perceber sempre escorrendo um pouco de látex, né? Aquele um líquido, né, mais viscoso da planta. Aí, sempre folhas simples, flores geralmente unissexuadas, né, e frutos na forma de cápsula. Quando a gente pensa em Euphorbiaceae, nós temos aí a mandioca, Manhiot esculenta, né, que pensa em mandioca no consumo do Nordeste, no Brasil como um todo, né, a gente consome bastante ele na parte de alimentar, e a mamona, Ricinus comunis, que o pessoal utiliza muito da forma, a parte medicinal, tem vários óleos que a gente utiliza, né, a Ricinus comunis, aqui a gente consegue perceber, né, as Euphorbiaceae, as características delas aqui. Aí, Passifloraceae, família do maracujá. Aí, quando a gente pensa em maracujá, essas flores lindas, né, geralmente são trepadeiras, uns arbustos. As folhas são sempre alternas e quase sempre você vai perceber que elas são trilobadas, né? Você consegue ver que as folhas do maracujá elas tendem a ter 3 lobos, né? E são flores sempre grandes e vistosas. Nós temos várias espécies de maracujá, maracujás nativos, uma quantidade muito grande, mas talvez os mais famosos, né? Nós temos o maracujá amarelo, Passiflora edulis, que é o pessoal chama de maracujá azedo, esse maracujá mais comum, e o maracujá que algumas pessoas não conhecem, mas também é muito gostoso, é maravilhoso, eu amo como sobremesa, que é o maracujá doce, é o Passiflora alata. Ele é tão doce, gente, que você pega o fruto, congela ele, corta depois a tampinha e come como se fosse um mousse de maracujá, sem adicionar açúcar, sem nada. Maravilhoso. Outra família muito importante, nós temos as malváceas, né? Importância tanto alimentar, ornamental e têxtil. Quando a gente pensa, né, pode ser erva, arbustos e árvores, né, as folhas são alternas e sempre vai ter uma estípula, né, uma estruturazinha abaixo das folhas, né, sempre na base da folha. A coloração é bem variada, né, e tem normalmente 5 pétalas. E quando a gente pensa nas malváceas, elas têm a importância quando a gente fala, por exemplo, no Maranhão, nós produzimos, né, muito algodão, então o gênero Gossypium, o próprio hibisco, né, o Hibiscus rosa sinensis, que o pessoal utiliza aí como ornamental, algumas vezes também, principalmente para os chás, e principalmente em São Luís, o pessoal gosta muito da vinagreira, a Hibiscus sabadorifera. Essa hibiscus, né, o pessoal utiliza muito na alimentação para fazer vários pratos típicos aí em São Luís. Outra família de grande importância, nós temos a família Narcadiaceae, porque quando você pensa na Narcadiaceae, nós estamos falando aí de cajueiro mirim, nós temos vários, né? Então é muito importante, né? E presente na flora, tanto do Maranhão, e é muito importante economicamente. Aí pode ter árvores, arbustos, as folhas, né, podem ser simples ou compostas, e os frutos, né, tipo drupa, e produzem muitas resinas, né? Alguns deles produzem resinas. E aí, como exemplo da Narcadiaceae, nós temos o cajueiro, a Narcadia occidentale, a mangueira, Mangifera indica, e o embuzeiro, Spandontias tuberosas. Também todos eles, né, de grande importância alimentar,
e econômica para a região. Então, gente, aqui estão as referências e bons estudos e nos encontramos nas próximas. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.